Então, pessoal, continuando aí a falar sobre as ideias fundamentais de Lacan, né? A gente vai trazer a ideia de sujeito do inconsciente. Quando a psicologia se propõe como uma ciência, o seu objeto de estudo científico seria a ideia de subjetividade. Então, os vários modelos de psicologia, as várias psicologias que existem, elas propõem sempre modelos para a gente entender o que é o sujeito, tá bom? Então, quando a gente fala de sujeito na dimensão da psicanálise, a gente tem que perceber, na verdade, que diferente de uma visão, digamos assim, mais tradicional, onde o ser humano ele se acha, digamos assim, o detentor da sua consciência, o detentor das suas escolhas, um ser capaz de decidir o que faz da sua vida, na psicanálise a gente tem esse sujeito como sendo um sujeito elidido, né? Ele é quebrado, ele é separado internamente, ele é dividido e é atravessado por uma dimensão inconsciente, onde esse inconsciente ele vai determinar e sobredeterminar muitas vezes, quer dizer, uma determinação maior, e essa determinação maior a nível de inconsciente vai determinar suas escolhas, não de uma maneira absoluta, tá? Mas vai influenciar suas escolhas, vai influenciar a sua fala, vai influenciar a sua conduta no dia a dia, né? Então, nesse sentido, o processo de análise tem a ver com essa pessoa, ela que seria um sujeito a nível, digamos assim, de consciência pessoal, de consciência individual, essa pessoa teria que observar e aprender a reconhecer essa dimensão maior, que seria a dimensão do inconsciente. Então, nesse sentido, esse inconsciente ele teria quase que como um funcionamento próprio, uma inteligência própria. E aí, nesse sentido, a gente fala também que existe aí um sujeito do inconsciente que fala, onde esse outro sujeito, o sujeito, digamos assim, do ego, o sujeito da consciência, quando esse sujeito falha, né? Quando ele erra, quando ele escorrega. Então, nos lapsos de linguagem, nos lapsos de memórias, nos travamentos, nos esquecimentos, nos erros que a gente comete no dia a dia, a gente pode perceber esse outro sujeito do inconsciente, esse sujeito do inconsciente falando, né? E o processo de escuta do analista, o processo de escuta dentro de uma dimensão terapêutica, seria justamente de dar vazão a esse discurso que normalmente é suprimido, esse discurso que normalmente é renegado por esse discurso do ego, né? Deixa eu dar um exemplo, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, de sentimentos negativos e ruins como agressividade, como, por exemplo, o medo, como, por exemplo, a inveja, né? Uma série de outros sentimentos negativos, a gente tem que, no nosso dia a dia comum, é como se a gente se fizesse de forte, é como se a gente não tivesse espaço para acessar e para sentir esses sentimentos, né? Enquanto que quando a gente está numa dimensão de terapia, a gente dá voz, a gente dá vazão, a gente dá passagem para que esses sentimentos possam vir. Então, nesse sentido, é como se o inconsciente ele fosse uma totalidade maior e a nossa consciência fosse uma dimensão menor, fosse apenas uma personalidade, uma máscara que encobre essa outra totalidade maior que representaria tudo o que nós somos, né? Então, a escuta do analista se trata, às vezes, de convidar o discurso, de apontar o discurso, de perceber o discurso dessa outra dimensão que fala, onde aquele sujeito escorrega, né? E essa outra dimensão fala pelos lapsos, mas vai falar também pelos sonhos, pelos simbolismos, pelos vários signos e significantes que esse sujeito, que essa pessoa que está ali em análise traz, né, para o seu discurso que vai se construindo na dimensão analítica. Então, nesse sentido, para Lacan, vale ressaltar que o inconsciente, no sentido mais essencial, mais analítico, só surge quando realmente o inconsciente é ouvido. E ele só pode ser ouvido, ele só pode ser percebido quando a pessoa está em análise, né? Quando a pessoa está fora da análise, existe uma cisão, uma separação entre esse eu consciente e essa outra dimensão, essa dimensão desse discurso do outro, que representaria o inconsciente. Mas aí esse inconsciente começa a falar, por exemplo, através dos sintomas, através das ansiedades, através das apreensões, através dos medos, dos pesadelos, das angústias, né? E das várias outras dimensões de agonia pela qual aquele sujeito começa a passar. E aí esse sujeito vai procurar a dimensão da terapia e esse sintoma começa a ser investigado, essas apreensões começam a ser ouvidas, essa ansiedade começa a tomar a forma de um discurso e ao formar esse discurso,
se formaria aí o inconsciente, por um lado, né, estruturando esse discurso maior, essa dimensão de totalidade da personalidade, e se formaria também uma cadeia de significantes, uma cadeia, né, de significados que vão sendo, digamos assim, associados até a gente chegar numa dimensão mais essencial, ou muitas vezes a gente nem chega nessa dimensão essencial, a gente ficaria deslizando entre esses vários significantes dentro de um processo de terapia, tá bom? Mas quanto mais a pessoa se fixa, mais isso vai gerando sintomas. Quanto mais a pessoa é capaz de deslizar por esses vários significados ao longo da vida, mais ela é capaz de viver uma vida, digamos assim, de menor tensão, de mais equilíbrio, de mais saúde nesse sentido psíquico que a gente traz aqui, né? Para a psicanálise, tendo muito a ver com essa ideia desse alívio de tensões e dessa possibilidade de satisfação das pulsões, da dimensão pulsional. Então, quando o sujeito fala o inconsciente, ele aparece, o inconsciente nesse sentido lacaniano, nesse sentido analítico, ele se estrutura, e essa fala desse discurso do outro, na medida em que vai sendo reconhecida, vai também estruturando o sujeito do inconsciente, que para Lacan se estrutura como linguagem, né? Nesse sentido, a gente dialoga aí com os outros textos que a gente vem trazendo. Então, a escuta do analista, ela serve, né, como uma espécie de receptáculo desse discurso e, ao mesmo tempo, como uma dimensão em que vai identificar e vai dar essa devolutiva desse discurso para que esse discurso do outro possa ser reconhecido, para que esse sujeito do inconsciente possa ser reconhecido, tá bom? Gratidão, espero fazer novos vídeos trazendo mais elementos para que a gente possa compreender todos esses temas, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui, lembrando que nosso objetivo é trazer uma percepção mais aí introdutória, tá bom? Para todas essas ideias, né, de Freud, de Lacan e de Jung, tá bom? Mas se você tiver dúvidas, se você tiver questionamentos, fica aí o convite que você possa deixar nos comentários para que a gente possa aprofundar depois em outros vídeos. Grande abraço a todos e todas e até a próxima.